acima da glória. Aqui no 16, principalmente, é uma espécie de resumo de tudo aquilo que Jesus veio fazer nessa terra. Se manifestou em carne, foi justificado em espírito, ou seja, viveu uma vida sem pecado, sem mácula, sem mancha. Se manifestou em carne, foi justificado em espírito, foi visto pelos anjos, foi pregado entre os gentios, principalmente aqui na época dos apóstolos, e hoje continua sendo entre as nações, foi crido no mundo, ou seja, homens e mulheres continuam crendo nele, e por crerem nele e obedecerem a ele vão sendo salvos, e um dia, e naquela época foi recebido acima na glória, ou seja, aqui está falando da ascensão celestial de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Outro trecho que nós lemos como texto básico, Efésios 5, 25. Abra comigo a palavra de Deus, nós estaremos projetando. Efésios 5, 25, a Bíblia diz: vós maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Fala comigo, santa e irrepreensível. E no final, no versículo 32, ele diz: grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Tá bom? Então nós falamos, no nosso último encontro, só vou resumir aqui rapidinho, nós falamos sobre os efeitos do mundanismo, que muitas vezes são percebidos dentro da igreja do Senhor Jesus. Falamos sobre a natureza da igreja do Deus vivo, e falamos das 3 características da natureza desta igreja do Deus vivo, formada por mim, por você, por cada santo de todas as eras, de todos os tempos, que colocaram a sua fé em Cristo Jesus, que foram salvos pela graça de Deus, mediante a fé, e que através dessa salvação, desfrutam do privilégio de fazer parte do povo de Deus. Amém? Quem faz parte do povo de Deus aqui? Levanta a mão e fala: eu faço parte da igreja de Cristo, do corpo de Cristo, da noiva do Cordeiro, da igreja do Deus vivo. Amém? Então, se você nasceu de novo, entregou tua vida, o teu coração para Jesus, tem procurado viver uma vida reta, honesta, sincera com Deus, de obediência, de fé diante de Deus, você tem essa natureza, a natureza da igreja do Deus vivo. Mas qual é essa natureza que nós vimos semana passada? Primeiro, nós somos a casa do Deus vivo. Eu e você somos casa de Deus. Fala comigo, eu sou casa de Deus. Segunda coisa que aprendemos semana passada, um breve resumo, aprendemos que nós somos coluna e baluarte da verdade. Eu e você somos chamados para avançar o reino de Deus, pregando o evangelho de Jesus, se necessário usar palavras, mas mais do que nunca, pregando com a nossa vida diante do Senhor. Será que nós temos pregado com a nossa vida? Será que as pessoas têm conhecido a verdade através da nossa vida cristã? Será que temos vivido uma vida cristã de verdade? Será que temos fincado a bandeira, o baluarte da verdade de Deus, com firmeza, aonde quer que nós possamos ir? Será que a nossa família deseja o Jesus, que é o nosso Jesus? Será que os nossos colegas de trabalho, os nossos colegas na escola, os nossos vizinhos desejam o Jesus nosso? Porque vocês sabem, né, queridos, infelizmente muita gente vive uma vida hipócrita, falsa, dissimulada. Na igreja é uma coisa, lá fora é totalmente diferente. É uma aberração do evangelho, é um escândalo para o nome de Jesus. E nós não podemos ser assim. Amém? Temos que viver uma vida cristã de verdade. Temos que fincar a bandeira do reino de Deus e expandir os territórios, vencendo e triunfando sobre os demônios, sobre o império das trevas, levando a verdade de Deus como coluna e baluarte da verdade. E o terceiro ponto que nós aprendemos é sobre o mistério da piedade. Ou seja, mistério aqui fala dessa vida
que é a verdade do Evangelho revelada aos santos. Ou seja, uma vida piedosa, uma vida consagrada, uma vida dedicada ao Senhor. E piedade também fala sobre isso. O Evangelho estabelecido na nossa vida. O Evangelho de Jesus Cristo encarnado em nós a cada dia. E nós aprendemos, resumindo tudo que nós vimos semana passada, que a igreja é a casa do Deus vivo. Vamos falar junto? A igreja, fala bem forte, a igreja é a casa do Deus vivo. Ela é coluna e baluarte da verdade. E ela é a fiel portadora da verdade do Evangelho. Amém? Por isso nós precisamos ler a Bíblia, gente. Nós precisamos mergulhar na palavra de Deus. Hoje eu estava viajando, vindo para cá. Entre a saída da cidade até chegar aqui, eu assisti 3 ministrações. 3 ministrações maravilhosas. Uma do pastor Aloysio, lá de Goiânia, e 2 de um pastor que eu gosto muito, Júlio Vertúlio, um homem de Deus precioso, da cidade de Suzano, lá em São Paulo. Pensa 3 ministrações maravilhosas. Então aproveite o seu tempo, ouça ministrações da sua igreja local em primeiro lugar, mas também você pode edificar o seu espírito ouvindo ministrações de homens e mulheres de Deus. Se você precisar de dicas disso, de leitura de livros, dica de trechos da palavra de Deus para você ler, dicas de pregadores para você escutar, eu vou te indicar aqueles que eu escuto, aqueles que edificam a minha vida. Amém? Mas conheça a verdade do Evangelho, porque eu e você somos portadores da verdade do Evangelho. Amém? Então nós falamos sobre a natureza da igreja de Jesus, tendo como tema, como eu falei, sendo a igreja do Deus vivo. Vamos falar juntos? Sendo a igreja do Deus vivo. A igreja é prédio, gente? Sim ou não? Não. Aqui é apenas um auditório. Esse lugar só é santo porque os santos estão aqui dentro. Amém? A igreja é uma denominação, uma instituição religiosa? Sim ou não? Do ponto de vista de Deus, não. Do ponto de vista social e para o governo federal, para o governo estadual, municipal, a igreja são as instituições religiosas, são os prédios religiosos, são as organizações religiosas, são chamados até de terceiro setor, junto com outras associações filantrópicas, entidades sociais e assim por diante. Mas para Deus, gente, igrejas são pessoas. Fala comigo, eu sou a igreja do Deus vivo. A Bíblia diz que quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Ali está a igreja. Um casal, por exemplo, o Valdir e Elisete, são uma igreja. Se os dois estiverem ali dentro da sua casa, orando, dobrando o joelho, junto, orando, buscando a Deus, a igreja está ali. Jesus está ali no meio deles, A Pri, o Robson ali com as suas crianças, orando juntos, a igreja está ali. Amém? Qualquer 2 pessoas que estejam orando, se conectando com o céu, ali está a igreja do Senhor. A igreja só não está sozinha, solitária. Não existe igreja ilhado. Eu sou a igreja sozinho. Isso não existe. Igreja só existe em comunhão. Amém? A palavra aqui é koinonia. Comunhão, assembleia. Assembleia fala de várias pessoas. Não é Assembleia de Deus, não. Ali é uma instituição religiosa. Amém, gente? É uma bênção, nossos irmãos queridos. Mas não é isso. Assembleia é ajuntamento de pessoas em prol do Cristo ressurreto. Isso é igreja. Igreja não é só você. São todos os santos, ou seja, aqueles que são chamados para fora, aqueles que são separados para o propósito divino, todos aqueles que entregaram a sua vida e o seu coração a Jesus, pela fé, mediante a graça de Deus, ao longo dos tempos, das eras. É aquilo que lá em Hebreus capítulo 11, a Bíblia chama de grande nuvem de testemunhas. Hebreus 12, 1. A Bíblia diz que lá no céu nós temos uma grande nuvem de testemunhas. Que nuvem é essa, gente? São os santos que já estão lá na glória,
aguardando eu e você para um dia nos encontrarmos com eles. Amém? Quando nós entrarmos no céu, nós vamos ver as hostes celestiais, os anjos, os exércitos celestiais. E por outro lado, nós vamos ver uma grande nuvem de testemunhas, homens e mulheres que morreram assim como nós, ou foram transladados, arrebatados como nós, e chegaram lá no céu, para formar um só povo, mediante Cristo como Senhor e Salvador das nossas almas. Amém? A salvação é pela fé. Mas vamos lá, Cristo e o seu relacionamento com a igreja. Que nós lemos ali em Efésios 5, daquele mistério de Deus, da relação de Cristo com a igreja. Interessante que domingo de manhã, nós aprendemos aqui com o nosso querido pastor Irã, que existem 3 grandes mistérios. O mistério de Deus, o mistério de Cristo e o mistério da igreja, gente. Vamos falar junto? Mistério de Deus, mistério de Cristo e o mistério da igreja. Olha que coisa linda, a igreja também é um mistério. Está ali em Efésios 5:32, nós lemos ali sobre isso. Então, que relação tem Cristo com a igreja? E o primeiro ponto que eu queria destacar é que Jesus promove santificação e pureza. Fala comigo, santificação e pureza. Ou seja, Paulo aqui na sua carta, ele nos ensina que Cristo morreu pela igreja, para a santificar, tendo-a purificada por meio da lavagem de água pela palavra. Como é que eu e você somos lavados por Deus, gente? Através da palavra de Deus. Tem um antigo pastor nosso querido, ele falava sempre assim para mim: olha, se a palavra de Deus não te mudar, nada nem ninguém vai mudar a sua vida. É a palavra de Deus que nos transforma, sim ou não? É a palavra de Deus que nos lava. Água tem vários significados na Bíblia. As águas, às vezes, são as tribulações. Água na Bíblia também, às vezes, é um símbolo do Espírito Santo, como naquele episódio do poço de Jacó, sim ou não? Jesus fala: se você beber da água que eu te der, nunca mais terá sede. Está falando do Espírito Santo que é derramado sobre aqueles que nascem de novo. Mas aqui em Efésios 5, está falando da água no sentido de nos lavar, gente, nos santificar, nos purificar. Jesus morreu pela sua igreja, por mim e por você, e com um propósito específico: nos santificar, nos purificar, através da sua palavra. Esse texto mostra que na regeneração, quando nascemos de novo, quando entregamos nossa vida para Jesus, Cristo nos purifica de todo o pecado. É Jesus quem nos purifica, é Jesus quem nos justifica de toda a iniquidade. E é tremendo isso. Esse é o propósito do Calvário, esse é o propósito da cruz de Cristo. Estava inclusa lá na cruz, na obra do Calvário, a nossa santificação. Essa expressão, a lavagem da água, é usada de forma figurada, simboliza a palavra de Deus, como eu falei, e opera uma limpeza espiritual em mim e em você. Coloca lá João 15:3. João 15:3, olha que trecho lindo. João 15:3 diz: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. É a palavra que nos limpa, a palavra de Jesus, a palavra dada aos apóstolos, a palavra dada a Moisés e os profetas, a palavra tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento. Ela nos renova, ela nos restaura, ela nos transforma. Amém? Será que você tem sido limpo, restaurado, vivificado pela palavra de Deus, gente? Quem aqui tem assistido o devocional do pastor Giovanni? Que eu mando praticamente todos os dias para vocês. Todos os dias, até quando eu estou viajando, até quando eu estou fora, a minha mulher fica doida, né? Fica brava. Não tenho, eu tenho um compromisso. É o meu tempo devocional, eu faço o meu devocional, ministro para vocês. E as pessoas às vezes chegam para mim e falam assim: pastor, como é que pode todo dia o senhor ter uma palavra diferente? Aí eu falo: irmão, é só você ler a Bíblia, é só você buscar Deus todo dia.
Todo dia Deus tem um pão do céu para mim e para você. Deus tem um pão fresco, o pão de ontem não serve para hoje. Aquilo que Deus deu para nós ontem, foi para ontem. Deus tem algo novo para você todos os dias. Às vezes eu termino o devocional e falo, meu Deus, fui eu mesmo que falei isso? Que o Espírito nos toma ali, mediante a leitura da palavra. Nós usamos sempre ali alguns estudos bíblicos para a gente nos pautar, é claro. Mas é o Espírito Santo que faz a obra, gente. E o Espírito Santo só faz a obra na medida em que você se dedica a Deus. Principalmente na oração e na leitura da palavra, gente. Eu vim da cidade que eu saí até aqui, 4 horas. Orando, adorando, ouvindo ministrações, buscando a face do Senhor. Para muitas pessoas, uma viagem entre cidades é um tempo perdido. Sim ou não? Às vezes as pessoas só ficam ouvindo abobrinha, besteira, besterol. Eu não. Todo tempo, gente, é tempo de buscar a Deus. Todo tempo é um momento onde você pode crescer e aprender com outros homens e mulheres de Deus. Todo tempo, gente, que você estiver livre, não pode ser um tempo perdido, tem que ser um tempo para edificar o teu espírito, te fazer crescer e florescer no Senhor. Deixa eu falar para você, querido, o teu crescimento só depende de você. Coloca a mãozinha no seu coração, fala comigo, o meu crescimento só depende de mim. Isso é a mais pura verdade, queridos. O teu crescimento só depende de você. E esse crescimento vem na medida em que você se santifica diante do Senhor. João 17:17, olha o que diz o texto sagrado. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Olha que coisa linda, nós somos santificados pela palavra. E a palavra de Deus é a verdade de Deus para a nossa vida. Santificação é isso, é o ato de eu e você nos separarmos do pecado e nos prepararmos para a volta de Jesus. Quantos querem subir ao céu quando Jesus voltar? Então você precisa se preparar. Você precisa ser como aquelas 5 virgens que estavam com seus candeeiros cheios de óleo. E não aquelas 5 nécias que tinham seus vasos vazios. Sem a unção do Espírito Santo, sem o óleo, sem se preparar, eram nécias, eram imprudentes. Mas haviam 5 que eram prudentes, haviam se preparado, haviam comprado óleo. Como é que você compra ouro no céu? Através da santificação. Ouro na Bíblia significa santificação. Prata na Bíblia significa redenção e a obra da cruz operada em nós. As pedras preciosas, que são os 3 elementos que vão formar nossa coroa, que nós vamos receber como recompensas lá no céu, ouro, prata e pedras preciosas. As pedras preciosas simbolizam a manifestação da glória de Deus na sua criação. Cada vez que você manifesta a glória de Deus aqui na terra, você ganha uma pedrinha na sua coroa lá no céu. Amém? Quem quer ser cheio de pedrinha lá no céu? Levanta a mão assim e fala, Senhor, eu quero uma coroa de glória. Ouro é santidade, prata é a redenção de Cristo, operada em nós, mediante o processo de crucificação. E as pedras preciosas é na medida em que nós glorificamos a Deus com a nossa vida. Por exemplo, às vezes você vai lá, ajuda uma pessoa, você está glorificando a Deus, amém? Você vai lá e dá um bom testemunho cristão no meio da sua família, no seu ambiente de trabalho. Deus está sendo glorificado por você. Você está sendo ouro. Você está comprando ouro, porque você está se santificando, você está brilhando para Deus. As pedras estão aguardando você. A coroa de glória está te aguardando lá no céu, meu irmão. Ouro, prata e pedras preciosas. Irmãos, eu quero ter um monte de coroa lá no céu. Você também? Amém? Eu posso não ter muito ouro aqui na terra. E não tem mesmo. Eu me lembro que uma das poucas coisas que eu tinha
Era uma pulseira grandona que eu tinha ganhado da minha avó, bem pesadona. E aí eu fui dar minhas alianças para o meu irmão polir lá, e o bichinho perdeu as minhas alianças. Lá vai meu único negócio de ouro que eu tinha. Tive que pegar minha pulseira de ouro, derreter e fazer 2 novas alianças. Você está me entendendo, irmãos? Será que você tem comprado ouro aqui na terra através de uma vida de santidade, uma vida de consagração, uma vida de separação para Deus, irmão? É possível isso? Ah, pastor, mas é meio que impossível. Não, é possível. Senão Deus não cobraria da gente. Deus não pede nada de nós que Ele não tenha feito aqui na terra. E Jesus se santificou, Jesus se separou para o Pai, Jesus cumpriu o propósito. Ah, pastor, mas é Jesus. Jesus é apenas um protótipo, um modelo para nós, daquilo que nós podemos ser no poder do Espírito Santo. Amém? Então, se santificar é isso, é um ato de se separar do pecado, de se preparar para a volta do Senhor. Que coisa linda! E dentro desse processo, gente, esse processo é contínuo. Ele não começa e para, não, ele continua por toda a nossa vida, até o momento em que você morrer nessa terra e for para o céu com Jesus, ou então até o momento chamado o momento da glorificação, o arrebatamento da igreja, quando Jesus voltar em glória e você for arrebatado, porque você está vivo na volta de Jesus. Amém? Fala comigo, a santificação é por toda a minha vida. Faz assim com a mãozinha, santificação é por toda a minha vida. Sempre a gente vai estar lutando contra o pecado, sim ou não? Nós somos santos regenerados, santos transformados pelo poder de Deus, lutando contra o pecado e triunfando sobre o pecado, porque a Bíblia diz: o pecado não terá mais domínio sobre vós, diz a Bíblia, porque já não estáis debaixo da lei do pecado e da morte, mas sim debaixo da graça de Deus. A graça de Deus não é um sinal verde para você continuar errando e achar que no final Deus vai passar a mão na tua cabeça das coisas erradas que você fez. Não. A graça de Deus nos mantém firmes e fortes em santificação e honra diante do Senhor. A gente pode até tombar, tropeçar, errar, de vez em quando falhar, né, se equivocar, mas nós vamos nos levantar em Deus, porque a gente quer a glória de Deus. A gente quer comprar ouro na terra e receber esse ouro lá no céu, que é a santidade, a redenção de Deus, a prata e as pedras preciosas, a manifestação da glória de Deus através de uma vida de pureza e santificação diante de Deus. Coloca lá Romanos 6, 22. Romanos 6, 22, mas agora, libertados do pecado, eu e você, somos feitos servos de Deus. Tendes como vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Olha que coisa linda. Qual é a finalidade, o propósito de Deus da nossa santificação? É vivermos eternamente para Deus. Amém? Quando é que começa a vida eterna na vida do crente? A partir do momento que você rasga o teu coração e entrega a tua vida para Deus. O que a gente chama de novo nascimento, regeneração ou conversão. Vamos falar junto? Regeneração, novo nascimento ou conversão. A partir desse momento, a vida eterna começa com você. Só existe 2 coisas: ou você tem a vida eterna em Cristo Jesus, ou você tem a condenação eterna na mão do capeta e do diabo. É interessante, né, que as propagandas de bebidas alcoólicas, né, que levam as pessoas muitas vezes à embriaguez, à bebedice e tal, querem mostrar que o céu é cafona e que o inferno é que é bacana. Vocês já perceberam isso? Dos cigarros e todos esses vícios e compulsões que as pessoas podem, infelizmente, se não tiverem moderação, equilíbrio, podem achar que uma vida de desequilíbrio, embriaguez, é isso que é a vida legal. É isso que eles querem.
Vocês estão entendendo, gente? Que o inferno é que é legal e que o céu é careta, cafona, chato e não é legal. É isso que o diabo quer. Primeiro, ele quer que você creia que ele não existe. Segundo, ele quer que você pense que o inferno é que é bacana. Agora mesmo, recentemente, eu vi uma matéria no G1, um dos rappers lá que teve no Rock in Rio, é claro que eu não assisti isso, só vi uma matéria, né? Obviamente, só explicando aqui para os irmãos. O que aconteceu? Um rapper lá cantando, dizendo, olha, nós estamos indo tudo para o inferno e tal. A gente está abrindo um portal aqui para ir para o inferno. Todo mundo aqui, galera. É! Aí a galera... É! Pintando como se o inferno fosse legal, fosse bonito. Teve um monte de apresentações lá que eu vi em outras matérias, vídeos que mencionaram lá, que houve várias aberturas de portais, de coisas de bruxaria lá no meio, esoterismo, misticismo, aquela coisa terrível, e a galera lá vibrando, achando a coisa mais linda do mundo, igual o último show da Madonna, vocês se lembram? Apareceu alguns relatos nas propagandas, nos jornais e tal, cheio de sensualidade, cheio de aberrações terríveis lá, bruxarias, coisas terríveis, imoralidades terríveis, e as pessoas achando lindo, gente. Vocês estão vendo como as pessoas hoje não têm discernimento? Vocês estão vendo, gente? Por isso nós, a igreja, precisamos conhecer as coisas de Deus. Precisamos discernir os tempos que nós estamos vivendo. E entender que a santificação é contínua até a consumação dos séculos. Até a volta de Jesus, ou o momento em que eu deixar essa vida terrena e subir para o céu. Entenda isso, querido. Segunda característica que nós aprendemos sobre a relação de Cristo com a igreja, é que a igreja é gloriosa e irrepreensível. Fala comigo, igreja gloriosa e irrepreensível. Ou seja, a santificação tem como alvo preparar eu e você como uma igreja gloriosa, sem mácula, ou seja, sem mancha, nem ruga, né? Ninguém gosta de uma ruga no rosto, não é verdade? Nem coisa semelhante, mas sim uma igreja santa e irrepreensível. Falei um pouquinho para vocês o que é a palavra irrepreensível. Irrepreensível é alguém incapaz de ser repreendido, de levar puxão de orelha, correção toda hora, porque vive uma vida toda torta. Aquela pessoa que vive uma vida toda torta, toda destrambelhada, toda hora tem que levar puxão de orelha. Sim ou não? Mas quando você é maduro, quando você tem a palavra dentro de você, quando você tem a graça de Deus, o Espírito Santo, procura viver uma vida sem mácula, nem mancha, nem ruga, mas sim santificada, purificada, gloriosa e irrepreensível. Ninguém precisa ficar puxando a tua orelha. Amém? É essa a relação de Cristo com a igreja, do marido com a esposa. Assim, a igreja é a noiva de Cristo que se prepara para uma grande festa nupcial. Que festa é essa, gente? Abra comigo lá, Apocalipse 21, versículo 2 e versículo 9. É as bodas do Cordeiro, que vai acontecer quando Jesus voltar logo no final lá do perfil profético. A Bíblia diz em Apocalipse 21, 2, e eu, João, o João aqui na ilha de Patmos, revelando o final do livro de Apocalipse, ele vê a nova Jerusalém, a santa cidade de Deus que descia do céu, preparada como uma esposa adornada para o seu marido. Olha que coisa linda. Pode botar o 9 também, versículo 9. E veio a mim um dos 7 anjos, que tinha as 7 taças, cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo dizendo, vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. Quem é a esposa e a mulher do Cordeiro? A igreja. Amém? Coloca a mãozinha no seu coração e fala, eu sou a esposa do Cordeiro. A igreja do Senhor é o corpo de Cristo, é a noiva do Cordeiro. É claro que os homens, aqui eu não estou dizendo no sentido
feminino da palavra, mas o corpo de Cristo é uma figura, né, um símbolo. A noiva de Cristo, a esposa de Cristo é um símbolo, porque Jesus lá no céu vai se casar com a sua igreja. Vai ter uma grande festa nupcial, uma grande celebração de casamento entre a igreja de Jesus Cristo, o seu povo, formado por todos os santos, por todos os crentes, de todas as eras, de todos os tempos, lavados com o sangue do Cordeiro imolado, aqueles que levaram a vida cristã a sério, uma vida de fé, de obediência, de santificação, de honra, uma vida gloriosa, irrepreensível diante de Deus, estes estarão na Nova Jerusalém. Amém? Quem quer ir para a Nova Jerusalém aqui? Dá um glória a Deus, fala: Senhor, eu quero estar contigo lá no céu. É isso aqui que a Bíblia está dizendo, gente. Essa grande festa nupcial. Então, a santificação é isso. A santificação, a pureza e o caráter irrepreensível da igreja se destacam no relacionamento de Cristo com ela. Amém? O que é o corpo de Cristo? É uma figura bíblica da máxima relevância para representar a igreja como corpo de Cristo. Era a expressão predileta do apóstolo Paulo. Paulo usa isso várias vezes, em vários trechos. Ele frequentemente comparava os interrelacionamentos e as funções dos membros da igreja como partes do corpo humano. Várias vezes ele usa, olha, cada membro é importante. Os membros se edificam uns aos outros, usando a figura do corpo humano e trazendo a imagem de que eu e você somos membros do corpo de Cristo. Os escritos do apóstolo Paulo enfatizam a verdadeira união que é essencial na igreja. Por exemplo, o corpo é um, mas tem muitos membros. Cada um de nós aqui somos membros do corpo de Cristo. E é interessante que a Bíblia diz que Cristo é o cabeça do seu corpo. Qual é a parte mais importante de um corpo, gente? Pega assim com a mãozinha na sua cabeça. Um corpo sem cabeça não dá um passo. Sim ou não, gente? Qual é a parte fundamental onde se é decretada a morte de uma pessoa? Não é na parada cardíaca. Claro que tudo isso envolve, né, influencia. Os pulmões, é óbvio, todos os membros são importantes, todos os organismos, todos os membros do nosso corpo são importantes, a Bíblia também diz isso. Mas a parte mais importante é a tua cabeça. Se acontece morte cerebral, é decretada a morte da pessoa. Sim ou não? E tem muito crente que quer viver sem Jesus. Tem muito crente que quer viver a vida do seu jeito. Tem muito crente que não quer submeter ao cabeça que é Cristo. Tem muito crente que fica falando mal do corpo de Cristo, da igreja. E quem fala mal do corpo de Cristo, irmão, vai se ver com o cabeça. Vamos falar junto? Quem fala mal? Bem alto, fala. Quem fala mal do corpo de Cristo, vai se ver com o cabeça. Quem é o cabeça? Jesus. Eu não quero ter Jesus contra mim. Jesus me punindo, Jesus me disciplinando. Então toma cuidado com a sua língua. Toma cuidado como você posta na internet. Toma cuidado para não ficar batendo boca, criando escândalos na internet. Não. Toma cuidado para não se expor demais nas redes sociais. Nós somos o corpo de Cristo. O cabeça é a coisa mais importante que tem. Mas essa cabeça tem que estar grudada ao corpo. E o corpo grudado a essa cabeça. Temos que estar grudadinho com Jesus. É Ele quem dá o comando. Quem é que dá o comando em todos os órgãos e todos os membros do corpo? É a cabeça. É o cérebro. Sim ou não? Quem é o cérebro do corpo de Cristo? Jesus. É Ele quem dá o comando. Eu já não faço o que eu quero, mas sim o que Ele quer. Eu já não faço a minha vontade, mas a vontade dEle, gente. Eu já não sigo a minha cachola, não. Eu sigo o comando do meu cabeça, que é Jesus de Nazaré. Por isso nós temos que orar tanto, gente.
Porque toda vez que a gente não ora, a gente se estrepa. Sim ou não? A gente tropeça, a gente se lasca, a gente erra, a gente falha muitas vezes porque não consulta o cabeça. Não consulta Jesus. Segue as emoções, segue os sentimentos, segue o momento. Não faça isso. Da mesma forma que o corpo de Cristo tem o propósito de funcionar eficazmente como uma só unidade, também os dons do Espírito Santo são dados para equipar esse corpo através do Espírito Santo. Fala comigo, é o Espírito Santo que me capacita. A Bíblia diz em 1 Coríntios, coloca lá, 1 Coríntios 12, 4. 1 Coríntios 12, 4, olha só, para nós fecharmos. Ora, a diversidade de dons, ou seja, há muitos dons, naturais e sobrenaturais. Talentos que a gente já nasce com, que a gente chama de talentos inatos, você já nasce com, já vem embutido, já vem de fábrica. É claro que com o tempo você vai aperfeiçoando, sim ou não? Sim. Mas tem dons que são sobrenaturais. Por exemplo, a profecia. Você já não nasce com, você recebe de forma sobrenatural de Deus. Palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, dons de milagres, sinais e prodígios. Você não nasce com. Você não vê uma criancinha de 2, 3 anos fazendo milagre e maravilha. Não. Geralmente a gente ganha isso na fase adulta. Na medida em que a gente vai buscando a Deus, na medida em que a gente vai sendo cheio do Espírito Santo, o que acontece? Deus derrama dons, variedade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Espírito está com E maiúsculo. É uma referência do quê? Do Espírito Santo de Deus. A teologia relata 22 dons na Bíblia Sagrada. Pelo menos 22 mencionados na Bíblia Sagrada. 22 dons diferentes. Dons de misericórdia, dons de generosidade. Tem pessoas que são assim, são generosas, são abundantes. Eu vi agora um relato de um judeu, morreu com uma herança de 1 bilhão e 300 milhões. Sabe o que ele fez? Ele deu 300 milhões para os herdeiros dele e deu 1 bilhão em doações antes de morrer. 1 bilhão, gente. Ele tinha 1 bilhão e 300 milhões. Generosidade. É um dom, sim ou não, gente? Sim. Quem é que faz isso? É meio que doideira. Sim ou não? Imagina como é que ficou os herdeiros, né? Mas o coração dele, generoso, doou para Israel, lá para várias instituições, lá, diversas áreas, 1 bilhão de reais. Um brasileiro, um bilionário brasileiro, fez isso. Então, são dons diversos. Continua lá, querida, próximo versículo, só para nós fecharmos aqui. 12:5. E a diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Quais são os 5 ministérios? Vamos falar junto? Apóstolos, evangelistas, profetas, pastores e mestres. É o que está falando, ó. A diversidade de ministérios. Mas um só Senhor é o mesmo. Quem é o Senhor dos ministérios? Quem é que presenteou a igreja com os 5 ministérios? Jesus de Nazaré. Próximo versículo, 6. E a diversidade de operações aqui no sentido de manifestações diversas. Mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos, ou seja, todos são importantes. Existem manifestações de Deus que você não vai compreender, você não vai entender. Mas não cabe a mim e a você ficar julgando. É Deus que opera do jeito que Ele quer. Deus não tem que se moldar à tua estrutura mental e racional, não.
Você não consegue botar Deus numa caixinha e dizer Deus só age assim, não. Deus faz o que Ele quiser, através dos ministérios, dos dons, da diversidade de operações, ou seja, manifestações sobrenaturais, naturais. É Deus quem opera tudo em todos. Aonde? Na sua igreja. E igreja é o corpo de Cristo. Próximo versículo para nós fecharmos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então, para que os dons? Para que os ministérios? Que é um só Espírito, um só Senhor. Deus se manifesta e opera como Ele quer, não é como você quer. Para que serve tudo isso, gente? Para utilizar. Não é para aparecer para os outros. Não é para mim ficar famoso. Não é para mim ficar rico baseado nesses dons. Não, gente. É para servir a igreja. É para edificar os irmãos. É para ser uma bênção para os meus, da minha casa, da minha família, mas principalmente edificar o corpo de Cristo. A utilidade é ser bênção uns para os outros. Amém? Para nós evangelizarmos as pessoas, para falarmos de Jesus, para promovermos a glória de Deus, não a glória do eu. Eu acho lindo aquele trecho quando João Batista diz o seguinte: convém que ele cresça e que eu diminua. Essa deve ser a nossa atitude. Quando Deus nos usar através de dons, através de ministérios, através de operações sobrenaturais de Deus, convém que ele cresça e que eu diminua. E é interessante que João Batista era assim, gente. Era tão usado por Deus, que as pessoas achavam que ele era o Messias, que ele era o Cristo. Aí sabe o que ele falou? Não, gente, eu não sou o Cristo. Eu sou apenas aquele que foi enviado para preparar o caminho para o Cordeiro de Deus que tira o pecado desse mundo. Amém? Olha a humildade de João Batista, ele fala: eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Olha a humildade do cara. E é esse mesmo que diz: convém que ele cresça e que eu diminua. Quanto mais Jesus crescer, através da sua vida, querido, mais você vai desaparecer. E glória a Deus por isso. Quanto mais você aparecer, menos Jesus vai aparecer em você. Quanto mais eles virem Jesus em você, menorzinho vai ser o teu eu dentro de você. A vanglória, a soberba, a arrogância vai estar pequenininha no seu coração. Porque você vai ter um coração humilde, quebrantado. E vai ter a moral que o apóstolo Paulo falou. O apóstolo Paulo disse o seguinte, ele disse assim: eu sou o que sou pela graça de Deus. Vamos falar junto? Eu sou o que sou pela graça de Deus. Mas olha a continuação desse versículo, ele diz: e essa graça não me foi inútil. Está vendo? Acabamos de falar que os ministérios, os dons têm que ser para utilidade. E aí ele continua dizendo: e eu trabalhei mais do que todos eles. Eles quem? Os demais apóstolos de Jesus, que eram mais famosos, que andaram com Jesus. Ele não andou. Ele foi um apóstolo gerado fora do tempo, a partir de um encontro sobrenatural na estrada de Damasco. Sim ou não, irmãos? Sim. Ele falou: eu trabalhei mais do que todos os apóstolos. E aí ele termina esse trecho dizendo: não eu, mas a graça de Deus em mim. Vamos falar junto? Não eu, mas a graça de Deus em mim. Quando Deus te usar, quando Deus usar a tua vida, na vida de alguém, sempre lembre de dar glória para Deus. Não foi você, foi a graça de Deus em você. Você é o que você é, pela graça de Deus. Você vai trabalhar mais do que todos eles, com diligência, com afinco, com esforço, com trabalho da melhor maneira possível, com excelência, sim. Vocês estão vendo aqui, né? Tem pouquinha gente, mas eu prego como se tivesse uma multidão aqui.
Vocês estão entendendo, gente? Eu não mudo por causa disso. Eu já preguei para 4 pessoas numa igreja. A gente já está acostumado na célula, né? 10, 12, 15, 4, 8. É o mesmo coração, é a mesma pessoa, mas não sou eu. É a graça de Deus em mim. E lembre-se daquilo que Jesus falou em João 15, 6. Sem mim, nada podeis fazer. Vamos falar juntos? Sem Ele, eu nada posso fazer. Ou seja, nós dependemos dEle, nos movemos nele, vivemos para Ele, para a glória dEle, existimos por Ele. E tudo que fazemos deve ser para a glória dEle. Igreja é isso, pelo Espírito. O mesmo Senhor, o mesmo Deus que opera tudo em todos, para aqueles que forem úteis nas mãos do Senhor. Quem quer ser útil aí nas mãos do Senhor? Glória a Deus. Nós aprendemos 2 coisas hoje sobre a relação de Jesus. Não acabamos, tá? Tem mais um pontinho que a gente vai trazer para vocês. Nós aprendemos sobre Cristo e o relacionamento com a igreja hoje. Foi o nosso segundo ponto desse tema tão maravilhoso que é sendo a igreja do Deus vivo. E nós aprendemos, em primeiro lugar, sobre a santificação e a pureza que eu e você, como corpo de Cristo, como igreja do Senhor, devemos viver. Somos santificados, somos lavados pela palavra. Em segundo lugar, aprendemos que temos que ser uma igreja gloriosa e irrepreensível. Temos que manifestar a glória de Deus. Aí você vai lembrar do ouro, que é a santificação, da prata, que é a redenção e a obra da cruz em nós, e vai lembrar das pedras preciosas, que é a manifestação da glória de Deus através da sua criação. Eu e você somos criação de Deus? Sim ou não? Quem aqui é criatura de Deus? Levanta a mão. E você é mais do que criatura. Você também é o filho de Deus. Eu sempre ensino isso para a galera. Ó, falei agora igual pastor de jovem. Eu sempre ensino isso para a galera. Gente, presta atenção. O maior título que um ser humano pode ter não é ser pastor, apóstolo, bispo, diácono, voluntário da igreja, ministro de louvor, membro da igreja tal, batizado na instituição tal. O maior título que existe no universo, depois, é claro, dos títulos de Deus, óbvio, que são incomparáveis, mas por uma criatura de Deus, é sermos chamados filhos de Deus. Amém? Irmãos, isso já basta. Se você compreender que você tem o título mais nobre, mais lindo, você é raça eleita, povo de propriedade exclusiva, nação santa, chamado do império das trevas para o reino do seu Filho amado, tirado, transportado dessa vida tenebrosa para uma vida iluminada, extraordinária em Deus, como filho de Deus, isso já basta. Amém? Coloca a mãozinha no seu coração. Quem aqui foi abençoado? Dá um glória a Deus. Fala comigo, o maior título que existe com uma criação de Deus é ser filho de Deus. Amém? Filho de Deus. Só isso já basta. Amém? Não é o teu sobrenome, não é onde você nasceu, não é a cor da tua pele, não é a cor dos teus olhos, não, querido. É ser filho de Deus. Só isso já basta. Só isso é a coisa mais linda, mais maravilhosa, mais sublime, mais extraordinária que uma criatura pode experimentar na sua vida com Deus. É ser filho de Deus. Nós podemos clamar: Abba, Pai, Paizinho amado, eu sou teu e tu és meu. Eu sou tua herança e o Senhor é a minha herança. Olha que coisa linda. Amém? Vamos terminar então? Fica de pé. Coloca a mãozinha no seu coração, enquanto a Julie vai fechar aqui para nós a ministração. Queremos
saudar vocês, estão online conosco, Deus te abençoe. No link de descrição tem todas as informações da nossa igreja, as informações de como você pode contribuir conosco, e compartilhe esse vídeo através das suas redes sociais. Amém? Feche os seus olhinhos.